Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 3, Módulo 1, Aprendendo com as Profecias, Roteiro 4, Sinais dos Tempos. Neste roteiro, nós vamos conversar sobre as profecias trazidas por Jesus sobre as mudanças na transição planetária, sobre a transição do planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, sobre as controvérsias, sobre as convulsões naturais e sociais que marcariam esse momento de transição. Tópico 1, texto evangélico. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículos 23 a 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 30. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 e 22. Nessas falas de Jesus ficam claras as provações que a humanidade vai precisar passar em razão da lei do progresso. E percebemos ainda que haverá uma dicotomia, haverá o confronto entre a fé e a incredulidade, entre o bem e o mal, e que a síntese da solução desse conflito será o código moral que Jesus nos deixou, será os princípios ensinados por Jesus que vão fazer com que, ao final, o bem triunfe, a fé triunfe. Ao final, estejamos no mundo regenerado. Tópico 2, interpretação do texto evangélico. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. São profecias que produzem reações antagônicas nos indivíduos. Os incrédulos conservam-se indiferentes, concedendo-lhes pouco ou nenhuma importância. Os crentes, que tudo aceitam sem análise, confere-lhes um caráter místico ou sobrenatural. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Em geral, as pessoas se agarram ao sofrimento, atrelando-se às suas consequências, sem se preocuparem em conhecer-lhes as causas. Contudo, é sinal de sabedoria identificar a origem das dores, descobrir por que elas acontecem. Somente assim é possível amenizá-las, neutralizá-las ou mesmo impedi-las. De uma maneira geral, podemos afirmar que a principal causa do sofrimento é o atraso moral, a ignorância das leis de Deus. As guerras e outras calamidades existentes no mundo, por exemplo, são lutas fratricidas, originárias da imperfeição moral e intelectual. Confirma igualmente esta outra assertiva do Cristo. É preciso que haja escândalo no mundo, porque imperfeitos como são na terra,
os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Ocorrem duas formas de destruição na natureza: a natural e a abusiva. A primeira garante a diversidade biológica e a manutenção da vida no planeta. Faz parte do processo de transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. A segunda, a exemplo das guerras e outros flagelos destruidores provocados pelo homem, acontecem porque a espécie humana ainda se deixa governar pela natureza animal sobre a natureza espiritual e pelo transbordamento das paixões. Alguns pontos nós precisamos atentar a esse trecho que nós lemos do nosso material do EAD. Primeiro é que essas narrativas que Jesus traz causam dois tipos de sentimento. Para os incrédulos, indiferença. Para o material fala em crentes, ou seja, para aquelas pessoas que acreditam, elas entram em desespero, entram em angústia pelo sofrimento que é anunciado. Mas é preciso ter ponderação em tudo isso. É preciso entender que tudo faz parte do processo evolutivo e que se a lei do progresso significa que todos que são criaturas de Deus vão progredir na evolução, significa que esses momentos, essas catarses, elas são necessárias nesse processo de evolução. Outro ponto é sobre a questão da lei da destruição. A lei da destruição é uma lei divina, mas a lei da destruição é aquela destruição natural. Mas o homem corrobora a destruição também. Já a destruição que o homem provoca, ele vai experimentar o resultado dessa destruição. É a lei de causa e efeito. E outro ponto é a questão do sofrimento. O sofrimento ele está atrelado à incapacidade do homem de viver a lei de amor, justiça e caridade. E por isso ele sofre. Suas más tendências são exatamente a chave para o sofrimento. Então a forma de você se libertar do sofrimento não é simplesmente ignorá-lo, e sim você reverter as sombras que ainda habitam em você. É isso também que Jesus está dizendo, que essa transição, esse momento, ele vai ser passageiro, porque o homem vai aprender com o sofrimento a amar ao próximo e assim fazendo vai evoluir. Justamente por conhecer profundamente a natureza humana é que Jesus afirmou: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 7. O texto põe em evidência dois grupos de flagelos destruidores que atingirão a humanidade, citados anteriormente: os provocados pela ação irresponsável do homem, as guerras e fomes, ou relacionados à sua incapacidade de controlar as doenças, as pestes, assim como os flagelos naturais, terremotos, que ocorrem à revelia da ação humana. Jesus aconselha não temer tais calamidades. Não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. É importante compreender que o sofrimento é um dos mecanismos educativos permitidos por Deus quando o homem se revela rebelde à sua lei. O ser moralizado, entretanto, compreende o valor das provações, vendo nelas o remédio amargo, mais útil à sua melhoria espiritual. É sempre medida inteligente de coragem não temer ou fugir do sofrimento, mas enfrentá-lo com bom ânimo e fé, extraindo de suas lições o devido aprendizado. Tudo isso que nós acabamos de ver é a aplicação da lei do progresso. Vemos então que o planeta ele progride também. Temos a mudança física do planeta através da mudança de seus elementos e temos a mudança espiritual do planeta através da mudança dos espíritos que habitam o planeta, sejam encarnados ou desencarnados. Então podemos dizer que a habitação ela diz muito sobre o habitante. Não há como a mudança da habitação acontecer e a mudança do habitante não acontecer, e vice-versa. Experimentaremos então na fala de Jesus esse resultado da lei do progresso na nossa vida, através da necessidade do nosso progresso moral e também da necessidade do progresso físico do planeta. Jesus também anuncia que todas essas coisas são um princípio das dores.
Trata-se, portanto, de movimentos que marcam o atual período de transição no qual estamos mergulhados, porém fundamentais para que se estabeleça no futuro a era da regeneração humana. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 23 a 24. As principais características que assinalam o período de transição são ocorrências de flagelos destruidores, naturais ou provocados pelo homem, como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, acidentes de graves proporções, guerras e demais conflitos bélicos, epidemias ou pandemias, etc. Essas calamidades estão acompanhadas, em geral, pela degradação moral e dissolução dos bons costumes, situação típica dos conflitos de imoralidade existentes nos momentos de transformação social. Almas generosas e caridosas estarão presentes no momento de transição, empenhadas em minorar o sofrimento dos seus irmãos em humanidade. Por outro lado, surgirão aproveitadores de todo tipo que, à semelhança das aves de rapina, se alimentarão do sofrimento presente no planeta. São espíritos inescrupulosos e mentirosos, que nos fazem recordar também outro ensinamento de Jesus, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28. É preciso agir com muito cuidado para não sermos por eles envolvidos e enganados, sobretudo porque, submetidos ao peso das provações, estaremos mais expostos e mais fragilizados. Vemos então que nesse período de transição ocorrerão flagelos e muito sofrimento. Por isso, é preciso fortalecer a fé, é preciso estar apto a compreender o que traduz-se como ensinamento do Cristo e o que é engano. Isso porque, como essas calamidades vão estar acompanhadas pela degradação moral e a degradação dos bons costumes, será muito fácil, muito oportuno que pessoas inescrupulosas tirem proveito do sofrimento do próximo. Por isso, a importância de se ter bem sólido o ensinamento do Cristo e de não se deixar levar por falsas ilusões. A despeito do sofrimento presente no período de transição, é também momento propício para a aferição de valores morais. Os falsos profetas e os falsos cristos provocam, é verdade, muitas desordens e desarmonias. Suas ações, entretanto, fornecem condições para testar o caráter dos verdadeiramente bons, os escolhidos da citação de Mateus. Diante dos falsos profetas, devemos agir com prudência e vigilância dobradas, pois, segundo o Evangelho, eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Assim, desenvolvendo o discernimento, enxergaremos além das aparências. Sobretudo, agiremos da forma como ensina o valoroso Paulo de Tarso em sua primeira epístola aos Tessalonicenses: examinai tudo, retende o bem. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Percebemos então que essa situação anunciada dos falsos cristos e falsos profetas, ela tem também um propósito de permitir o exercício dos valores morais dignos, dos valores ensinados pelo Cristo. Porque aquele que estiver bem sólido na prática desses valores não se deixará levar por esses enganadores, que vão se aproveitar do sofrimento alheio. É importante, por isso, compreender a necessidade de estabelecer princípios sólidos, valores morais edificantes, para que você possa estar pronto para enfrentar as adversidades que virão e não se deixar influenciar por aqueles que vão ludibriar e vão se aproveitar das fragilidades humanas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 30. Este registro de Mateus destaca de maneira inequívoca a vitória do Cristo. Passado o período de transição,
Os espíritos que permaneceram fiéis ao bem receberão, em contrapartida, uma habitação planetária habitada por uma humanidade desejosa de progredir, que foi transformada pela força do amor. Devendo a prática geral do Evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela por isso mesmo trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Fazendo reviver os ensinamentos do Cristo, o Espiritismo ocupará papel relevante na construção da nova era. Percebemos que Jesus ele diz que, apesar de tudo, o bem triunfará. E justamente essa transição significa a saída de um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, para um mundo de regeneração, que ainda não é um mundo de espíritos iluminados, mas já é um mundo onde o bem predomina. Os espíritos, eles ainda são dotados de alguma imperfeição, mas o bem predomina. Como o bem predomina, há maior esforço e resultado no controle das más inclinações. E outro ponto importante é o papel do Espiritismo nesse progresso. O Espiritismo, o Consolador prometido, ele vem justamente auxiliar nesse processo de transformação moral. Embora não seja o único meio de transformação, o Espiritismo terá um papel muito importante em todo esse cenário de mudança para o bem. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 e 22. As palavras de Jesus anotadas por João indicam a paz conquistada resultante do sofrimento, a alegria consequente à tristeza, a bonança após a tempestade. No clarão do dia, que marcará novo impulso evolutivo da humanidade terrestre, o Cristo permanece firme e forte no coração e na mente dos bem-aventurados habitantes do planeta, os quais, ao tomarem posse da herança que lhes foi prometida pelo Senhor, recordarão esta sua promessa. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Na época da regeneração, a humanidade se encontrará mais permanentemente feliz. É óbvio que o progresso espiritual não estará completo, pois a caminhada evolutiva é longa. Os terráqueos ainda enfrentarão provas, porém, sem as agruras das expiações individuais ou coletivas. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso significa exatamente esse processo que vai acontecer. E ao final desse processo, os espíritos mansos, que são aqueles espíritos em que a bondade predomina, esses espíritos é que permanecerão na Terra, justamente em razão do processo de regeneração do planeta. E precisamos entender que, para esse processo acontecer, estarmos ligados a Jesus, estarmos atentos aos ensinamentos do Cristo, é algo fundamental, porque somente vivenciando a prática e os ensinamentos do Cristo é que se concretizará essa paz que tanto ansiamos. Ao término do estudo desenvolvido neste roteiro, esforcemos para jamais esquecer as últimas palavras dos versículos 20 e 22 do texto evangélico citado. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. São palavras que traduzem a promessa do Cristo a respeito dos dias futuros que nos aguardam, depois de concluído o processo de transição. Ainda que as nossas provações pesem e nos causem profundos sofrimentos, não nos deixemos conduzir pela dor, porque a nossa tristeza se converterá em alegria. Confiemos então no Cristo. O processo para chegar ao mundo de regeneração não significa que tudo estará completo. Chegando ao mundo de regeneração, ainda seremos espíritos incompletos, que ainda precisam corrigir, que precisam evoluir. Mas não teremos mais as expiações, sejam individuais ou coletivas. Elas já não são mais necessárias no mundo de regeneração. Teremos ainda provas individuais e coletivas, que são necessárias para forjar o progresso que ainda é necessário. Mas precisamos lembrar da fala de Jesus, que se por um lado teremos momentos tristes, é porque experimentaremos depois a alegria plena. A tristeza
é temporária. A alegria, ela será permanente quando atingirmos esse nosso patamar evolutivo que tanto desejamos. Que nós possamos, então, caminhar dia após dia, percebendo a nossa necessidade do progresso, a necessidade da reforma íntima. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa videoaula. Muito obrigado por acompanhar esse nosso curso do EAD. E eu peço que você curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam receber esse conteúdo. Muito obrigado por sua atenção. Desejo a você muita paz e muita luz.